Pessoal, então vamos lá. Boa noite mais uma vez para todo mundo. Teve uma galera que chegou depois do início, estamos começando com um pouco de atraso. São muitos ajustes ao mesmo tempo que nós precisamos fazer nessa realidade. Estou por enquanto sentado, daqui a pouco vou lá para o quadro, mas só por conta da projeção. Como o Paulo comentou com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, nos reportem. É a nossa primeira aula presencial, mas ao mesmo tempo a nossa última aula antes da avaliação. A semana de avaliação começa na quinta-feira. Todas as avaliações serão online, então você vai ter acesso pela própria plataforma, pelo Moodle da FAP. Lá você terá acesso à avaliação e vai responder ali a sua atividade. Então fique bastante atento aos prazos referentes ao cumprimento das avaliações. Vamos ver até onde a gente vai, e dependendo onde nós chegarmos, esse é o conteúdo da nossa avaliação, desde o nosso primeiro dia de aula até o nosso encerramento hoje, tá? Eu sei que a faculdade muitas vezes acaba assustando. Eu não sei se vai captar o som dessa distância, é o teste, né? Se não captar, vocês vão ter a possibilidade de anotar tudo, que o pessoal de casa vai se lascar um pouquinho. A gente vai ajustando isso. Mas vamos lá. Meus queridos, nós vamos conversar um pouco hoje sobre norma jurídica e temos bastante coisa para falar sobre esse assunto. Quando nós pensamos em direito, e é uma pena termos esse primeiro contato presencial hoje, porque se fosse desde o início nós já teríamos tido esse papo. Pensar em direito é justamente analisar essa influência ou até mesmo essa interferência das normas jurídicas na vida de cada pessoa, de cada indivíduo. Nós somos tutelados dia após dia, o tempo todo, por meio de regras, por meio de normas. Somente norma jurídica? Não. Quando nós pensamos no nosso comportamento ele é direcionado por uma estrutura complexa de normas jurídicas, e isso é fato, mas existem outras normas que influenciam a nossa ação, influenciam a nossa conduta, influenciam a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, né? Mas para a gente começar, vamos dar uma olhada no que esse material vai ficar disponibilizado para vocês no Moodle, tá? Sugiro, fica aqui já um aviso também, que a partir da nossa próxima aula você traga o material impresso. Por favor, traga o material impresso se você quiser, ou no celular, porque eu não sei se sempre eu vou projetá-lo aqui. Até porque, como vocês já têm esse material disponibilizado com antecedência, vocês vão conseguir acompanhar e fazer anotação até mesmo dentro desse material. Tá? Paulo, eu fiz a chamada direto no computador, anotei os nomes, tá? Perfeito. Depois eu faço a... Tem uma massinha para pegar esse termo aqui? Vou pegar rapidinho. Alguém não trouxe? Se não trouxe? E agora? Eu trouxe esse certificado. Mas está aqui. Não. Eu vou te pedir um favor, se a aula te permite, né? Assista, mas no intervalo, para a livraria, certo? Assim isso. Assim está com o seu celular, tirou o novo. E sem realmente o que eu consigo permitir. Aí o robô fica chatíssimo. Então, essa... Alguém mais trouxe? Tranquilo? Faz esse favor aí. Você consegue fazer isso? Está resolvido. Vou confiar, tá? Bom, a biblioteca está aberta. Tá? Pessoal, vocês tiveram acesso à biblioteca virtual? Deem uma olhada na biblioteca virtual com o login e senha de vocês, isso é importante, tá? Até para que vocês possam buscar ali obras para aprofundar um pouco o estudo de vocês. Então, nos nossos próximos encontros, por favor, traga o material impresso, que muito provavelmente eu não vou ficar projetando todas as vezes, que é muita tralha para ficar carregando de uma sala para outra toda a santa aula. Então, você já tem disponibilizado para isso. Mas vamos lá.
Quando a gente pensa em conceito de norma jurídica, o próprio material que foi disponibilizado, ele vai dizer para a gente o seguinte: trata-se de estrutura proposicional enunciativa, de uma forma de organização ou de conduta que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. Bom, analisando esse próprio conceito que é trazido pelo material, nós temos uma definição de norma jurídica que não se aplica a todas as normas jurídicas. Mas nós precisamos entender, e é importante que você entenda isso o mais rápido possível, que existe sempre no direito a regra geral e uma infinidade de hipóteses excepcionais, de exceções à regra. Quando a gente pensa em norma jurídica, a regra geral, ou a definição primeira que nós temos para pensar em norma jurídica é uma estrutura que nos apresenta, anuncia uma forma de agir, uma forma de se comportar, ou organiza o Estado, ou organiza alguma coisa, e deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. Alguns pontos importantes desse conceito. Primeiro, a gente sabe que a norma, ela pode ou organizar, ou ela pode também, além de organizar, fixar uma conduta. Então, a norma jurídica, de maneira geral, em regra, ou ela organiza alguma coisa, e quando eu falo em organização, eu estou falando de regras para formação de estruturas. Então, essa circunstância de organizar é prever formação. Por exemplo, se eu pego a Constituição falando sobre o Poder Judiciário, e a Constituição nos diz como que o Poder Judiciário vai ser formado, vai ser organizado. É a Constituição que nos diz que existe STF, e que ele é composto por 11 ministros. É a Constituição que me diz que existe STJ, Superior Tribunal de Justiça, que ele é composto por 33 ministros. É a Constituição que me diz que existem os tribunais de justiça dos estados. É ela que vai me falar quantos deputados cada estado vai ter, quantos senadores, como que eu sei a quantidade de vereador por cidade. Você deve saber que a quantidade de vereadores aqui de Apucarana não é a mesma de Marilândia do Sul, porque existe um critério populacional que deve ser observado para a gente verificar quantos vereadores cada cidade vai ter. Tudo isso é previsto na Constituição. Esse tipo de regra é uma norma organizacional, porque ela está organizando uma entidade, ela está apresentando uma estrutura, um modo de ser, de se formar e de se estabelecer, de algum organismo estatal, por exemplo. Então essa é a primeira perspectiva, mas ela também fixa a conduta. E quando a gente fala de conduta, nós estamos nos referindo a comportamento. Conduta está atrelado a uma ideia de comportamento. Como as pessoas podem ou não se comportar, agir em sociedade. Eu me lembro de, há muitos anos atrás, a seguinte situação, e isso chegou ao judiciário de uma comarca pequena, próxima daqui, de Apucarana, e a situação era a seguinte: houve uma festa em uma boate muito conhecida da cidade, chamada Contramão. E essa festa, a pessoa tinha lá pego aquele convitinho, que não é convite que você paga, não é convite, não é ingresso, a gente chama de convite. Mas ela tinha comprado o convite e chegou nessa balada da Contramão e foi barrada pelo segurança porque não estaria vestida adequadamente. Isso deve fazer o que? Nós estamos deve fazer 2021... já uns 8, 10 anos que eu lembro desse processo, ter visto esse processo. Eu era estagiário no fórum na época. E aí ela não se permitiu que ela ingressasse naquele local porque ela não estava com roupas condizentes. Aí você já pode imaginar o que é roupas condizentes. Você pensar 10 anos atrás, hoje isso é um discurso muito complicado da gente sustentar, mas se você pega uma época em que a pessoa é barrada de entrar numa balada, coisa não devia ser assim, tão simples assim, mas enfim. Ela se sentiu violada de alguma maneira em relação aos seus direitos,
E a partir do instante em que eu me sinto prejudicado no exercício dos meus direitos, eu tenho a garantia constitucional de fazer valer os meus direitos. Se eu abro o artigo 5º da Constituição, inciso 35, ele vai me dizer: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Esse é o inciso 35 do artigo 5º da Constituição. Se eu pego a previsão de hoje, do artigo 3º do Código de Processo Civil, ele vai dizer: a lei não excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Duas previsões extremamente parecidas, que significam a mesma coisa. Sempre que eu me sentir lesado acerca de qualquer coisa, eu não posso ser impedido de ir até o judiciário e buscar fazer valer aquilo que eu entendo ser meu, aquilo que eu entendo ser razoável que eu busque, de alguma maneira. E foi o que essa moça fez. Entendeu que era razoável buscar uma indenização. E qual era a base de apoio dela? Tem uma previsão na Constituição que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E aí a fala é: onde a lei, de alguma maneira, obrigado, chefe, onde que a lei, de alguma maneira, diz que eu preciso me vestir de determinada forma? É uma previsão muito interessante, é uma alegação. Talvez, principalmente para a galera mais velha, que tem aí seus 30 para cima, talvez você já tenha ido em formaturas na sua vida. Eu peguei formaturas em que pessoas foram barradas na porta, por não estarem vestidas com traje social e tal. Eu já peguei de formatura de uma grande amiga em que tinha gente barrada na porta porque estava de calça jeans. Hoje, isso não vai acontecer, porque se evoluiu em um entendimento em que a pessoa tem que se sentir confortável. Tanto que hoje você vai em formatura, você vê as pessoas se vestir de qualquer coisa. Não se tem tanto esse critério como tinha antigamente. As pessoas só faltam ir fantasiar de palhaço para formatura. E você vê isso aos montes. A última que eu fui, antes da pandemia, tinha gente que enfiou a cabeça num pote de glitter. Porque literalmente, convidado, não era nem formando. Literalmente, era aquela coisa totalmente brilhosa, barba, cabelo, tudo assim. Me parece um exagero, mas cada um faz o que quer da vida. Eu não vou enfiar minha cabeça num pote de glitter, mas se a pessoa quiser enfiar, ela fique absolutamente à vontade para fazer o que ela quiser, com a cabeça e com qualquer outra parte do corpo. Isso não é problema meu. Mas sempre houve esse tipo de discussão. E chegou ao final desse processo onde se entendeu que, e aqui nós temos um embate importante. Eu comecei a nossa aula dizendo: nós não somos regidos unicamente por normas jurídicas. Mas vamos parar para pensar. Se você se associa a algum clube, hoje não é mais tão comum isso, mas já foi, existem regras, existe um estatuto. Aquilo é uma lei? Não, aquilo não é uma lei, mas é uma regra. Você precisa observar essa regra? Precisa. Se você não observa essa regra, você pode ser excluído do rol de associados. A defesa do clube era exatamente essa. O convite dizia de maneira clara qual era o código de vestimenta daquela festa. Aquilo era uma norma. Não era uma norma jurídica, mas não deixava de ser uma norma. Você quer participar da festa? Você tem que entender que ela tem regras, você não pode chegar de qualquer jeito. E também é um argumento muito interessante. Quando a gente para pensar, e nós vamos caminhando para alguns embates jurídicos muito pertinentes, nós percebemos que certo e errado não é algo tão simples de nós verificarmos. Porque eu consigo olhar para essas duas fundamentações, a da moça que foi impedida de entrar no lugar da festa, e a do clube que não permitiu, porque no convite tinha a regra de maneira expressa, e se você não está satisfeito, não vá à festa. Então você acha que a festa tem que se amoldar a você. Não, você vai se você quer, a não ser que você faça a festa. Aí você coloca a sua regra. Então não é razoável que eu queira que o mundo se adeque à minha vontade. Tem sentido. E aí? E quando esse parâmetro de norma, ele não está atrelado necessariamente ao texto da norma, mas a inúmeras circunstâncias. Vou te dar um exemplo. Acredito que todos vocês, ou a maioria de vocês, já tenha ido à praia. Existe uma diferença significativa em você ou seus familiares irem no mercado na praia e irem ao mercado aqui.
Porque é absolutamente normal você entrar em um mercado e ver pessoas de sunga, meninas de biquíni, e está tudo certo. Você entende que aquele é o ambiente para aquilo. Agora, se você entra e vai lá no mercado aqui da cidade, e você entra, tem gente de lingerie. Porque convenhamos, tirando a questão da renda, é tudo muito parecido. Cueca e sunga, sutiã e biquíni. Você vai achar aquilo normal? Ah, mas qual que é a diferença? A cobertura feita sobre o corpo é absolutamente a mesma. Mas existe uma circunstância de ambiente, de lugar. Qual é o espaço em que eu estou inserido? Então, o certo e errado não está na norma? Nem sempre. Porque se eu entendo que o certo e errado está na letra, poder ir ao mercado de biquíni é poder ir ao mercado de biquíni a qualquer lugar, independente de onde eu me encontre. E está tudo certo. Mas perceba, quando a gente trabalha com essas questões que envolvem a norma jurídica, as respostas nem sempre são simples ou fáceis. E é o nosso papel aqui, estando à frente de vocês, já despertá-los para essa compreensão que o direito exige um raciocínio crítico muito forte, em que nós precisamos compreender as coisas um pouco fora da caixinha, porque de gente estúpida o mundo está cheio. E aí a gente não pode ser mais um idiota na face da terra. Eu acredito que a gente não nasceu. Mas você sente que você nasceu para ser um imbecil, aí a gente precisa ressignificar muita coisa na sua vida, porque não é essa a proposta que nós temos. Isso não significa pensar como eu, ou como qualquer um dos seus professores. Isso significa pensar. Ponto. E aí entra aquilo que eu comentei com vocês na primeira aula. Ninguém, absolutamente ninguém precisa pensar da maneira como eu penso. Ou como o Rodolfo, que eu falei com o Rodolfo, achar coisa é brincadeira, o Rodolfo é um amigo muito querido. É como o Rodolfo pensa, ou qualquer outro professor. O importante é, seja um indivíduo pensante, seja um indivíduo crítico acima de qualquer coisa, para que realmente a gente consiga avançar sobre isso. Mas vamos continuar. Normas de organização, normas de conduta. Eu estruturo um órgão, uma entidade, ou então determino como as pessoas devem se comportar. E aí, ao final, deve ser seguida de maneira obrigatória e objetiva. Bom, aqui a gente tem que fazer uma ressalva. Nem toda norma é obrigatória. Nós vamos ver entre as classificações das normas que existem as normas obrigatórias e existem as normas não obrigatórias. Norma jurídica. A gente vai chegar nesse ponto. Por isso que eu estou falando, quando a gente pensa em regra geral, para começar a estudar a norma jurídica, nós partimos dessa visão ampla de que a norma ela é obrigatória. Isso está errado? Não, só está incompleto. Só que é importante que desde já você saiba, existem normas que não são obrigatórias, em que eu tenho uma liberdade de atuação. Eu não sou obrigado a fazer exatamente daquela maneira. Eu tenho normas permissivas, que é o que a gente vai falar. E temos várias situações em que a lei não me diz de maneira pormenorizada tudo o que tem que ser feito. Você está tendo direito civil, certo? Mas o que você está vendo em direito civil? Agora é a hora de pegar, né? O que o Moa está falando para vocês? É o Moacir, né? Tá. Onde estão em direito civil? Tutela, curadoria, ausência. Tá, vocês estão vendo pessoa, né? A figura de pessoa, capacidade, início da personalidade jurídica, fim da personalidade jurídica, essas coisas. Tá, ok. Vocês vão chegar no momento, artigo 104 do Código Civil. E o artigo 104 do Código Civil vai dizer o seguinte: o negócio jurídico exige. Isso no caput. Já sabe o que é caput? Caput é aquela primeira parte do artigo, a cabeça. Caput significa cabeça. E aí ele diz: o negócio jurídico exige, requer. Na verdade, o Código usa a palavra requer. E aí vem os incisos: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, 3, forma prescrita ou não defesa em lei. O que isso significa? Quando eu vou realizar um negócio jurídico, eu tenho requisitos mínimos para que ele seja válido. O que é um negócio jurídico? Qualquer tipo de transação. Então eu olho para
o caderno do João, você? João Pedro, né? Eu olho para o caderno do João e falo, João, eu quero comprar o seu caderno. Como que eu sei que esse negócio entre eu e o João ele é válido? Primeira coisa, ele exige a gente capaz. Você tem quantos anos, João? 17, já não rola. Ou então, para eu comprar dele, ele vai ter que ser assistido ou representado? Assistido, porque ele é relativamente capaz. Dos 16 aos 18, relativamente capaz. Então, ele lá com o seu assistente, assinando, ele pode vender o caderno. Eu tenho mais de 18, né? Já foi esse tempo. Então, posso adquirir o caderno do João. Beleza. O objeto, qual é o objeto dessa compra e venda? É um caderno. Comprar caderno é algo permitido? Tranquilo. Não é proibido comprar caderno, não é um crime. Está tudo certo. Então o objeto é lícito, é determinado, está tudo certo comprar caderno. Então não temos nenhum problema no que diz respeito a comprar caderno. Terceiro inciso, forma prescrita ou não defesa. O que é forma prescrita? É a forma prevista no código. Quando o código prevê alguma forma, alguma maneira de se realizar esse contrato. E o que é não defesa? Não defesa é não proibida. Defeso significa proibido. Então eu tenho que realizar essa compra e venda de uma maneira que não é proibida. Porque é previsto, eu posso fazer de boca essa compra e venda, não preciso fazer contrato escrito, mas se eu quiser fazer está tudo certo, tem que ser em real, ou não se permite no Brasil fazer compra e venda com moeda estrangeira, qualquer transação com moeda estrangeira. Mas pode ser uma pergunta, eu pego o caderno dele, passo, sei lá, esse álcool, enfim, tudo isso é possível. Está perfeito o contrato. Recebi um cliente uma vez no escritório que estava vendendo um terreno lá em Porecatu, na beira do rio, e queria que eu fizesse um contrato para a venda desse terreno na beira do rio. Era um terreno, acho que era na faixa de 60 mil, que era o valor que ela estava pedindo no terreno. Terreno molhado, que é esse terreno que tem saída direto para o rio, um condomínio muito simples, por isso um valor que também não é dos mais caros, né, que a gente encontra. E ela simplesmente estava entregando o terreno, dividindo em 60 vezes de R$1.000 para o cara, sem absolutamente nenhum juros, e acreditando que ele vai pagar em 5 anos os 60 mil. Ela pode fazer isso? Pode. Não tem nenhum momento, nenhum lugar na lei dizendo, olha, se você for vender alguma coisa, você pode vender no máximo 36 vezes. Isso não existe. Se eu posso dar para alguém o meu terreno, por que eu não posso vender em 60, 80, 100 vezes? Eu vendo do jeito que eu quiser. Então isso é uma liberdade que nós temos, em que em muitos casos a lei não prevê uma maneira obrigatória de me comportar. Você não vai encontrar na legislação uma determinação no sentido de que você quer entregar ou vender algo, você tem que fazer 12 vezes, você tem que cobrar juros, você tem que reservar um valor ou receber uma entrada de tantos. Isso não existe. O negócio é seu. Se quiser pôr fogo, você coloca. Se você quiser vender em 100 vezes, você vende em 100 vezes, está tudo certo. Então essa é uma perspectiva de liberdade que nós temos em muitos momentos na legislação. Então nós temos que entender que, em regra, nós vamos sempre afirmar a lei, a norma, ela é obrigatória. Só que existem regras permissivas. A gente vai falar mais sobre isso, fique muito tranquilo. Bom, essa segunda parte acaba explicando essa primeira. Alguma dúvida até aqui? Como estamos? Deixa eu... Bom, e aqui é um embate muito forte que nós temos que parar um pouquinho para pensar. Normas jurídicas e normas morais. Como que funciona essa conversa entre as normas jurídicas e as normas morais? Volta. Norma jurídica. Elas são exteriores. E aqui, eu peço que você anote essas características que estão em caixa alta. Então, por exemplo, normas jurídicas, características. Então, a primeira, elas são exteriores. Segunda característica, heterônomos.
Bom, na câmera não vai pegar, mas aqui para vocês vai pegar. Está no slide. Norma moral. Primeira característica, ela é interior. E autônomo. Vamos entender isso. O que eu quero dizer quando eu afirmo que as normas jurídicas são exteriores? Quando eu penso em normas jurídicas como sendo exteriores, é porque elas levam em conta, como o próprio slide diz, a conduta externa do homem. A maneira como externamente, socialmente, esse indivíduo observa ou não a norma. Pense, jovem, quando eu analiso uma norma jurídica, é importante se o indivíduo cumpre ou não. O cumprimento da norma jurídica se dá em um local exterior ao próprio indivíduo. Pensa assim, todo ano tem que pagar IPVA, 3,5% do veículo. Se eu não quero pagar IPVA, eu tenho algumas opções. A primeira delas é não ter carro, nem moto, e nenhum veículo que gere esse tipo de tributação. A segunda opção é ter um veículo com mais de 20 anos de fabricação ou uma moto com mais de 10 anos de fabricação. Aí eu não vou pagar IPVA. Isso aí é o critério de isenção que nós temos. No contrário, ou alugo um carro, agora tem essa proposta de locação de veículo e tal. Mas se eu quero ter um carro no meu nome, eu vou pagar IPVA, se eu quiser que ele seja do ano ou mais próximo disso. Mas eu não concordo com o IPVA. Acho o IPVA do Paraná um absurdo. 3,5%, enquanto tem estados que é 1,5%. Salvo engano, o caso de Minas Gerais. Então é uma palhaçada. Jovem, o que você acha sobre o IPVA internamente é problema seu. O que é importante para o Estado? Se você pagou o IPVA ou não. Se você pagou, feliz por achar que é maravilhosamente bem usado o dinheiro do IPVA e que você realmente tem que pagar imposto mesmo, está tudo certo. E se você pagou xingando o governador, está tudo certo. Porque o que é importante para a norma jurídica? É o nosso comportamento externo. É a maneira como nós exteriorizamos esse comportamento, essa conduta. O que eu acho sobre isso é irrelevante. Para a norma jurídica, para o direito, o importante é cumprir a regra, obedecer. Fazer aquilo que está previsto da maneira como a lei me permite realizar. Se eu estou ou não de acordo, claro que vai ter situações em que eu vou poder questionar. Mas, de maneira geral, se analisa somente o comportamento do indivíduo, a sua conduta externa, como que é essa conduta na sociedade, perante as pessoas, por isso exterior. Agora, o que a pessoa acha ao fazer ou não aquilo, isso não é relevante na perspectiva da norma jurídica. Tudo bem? Tudo bem essa primeira característica? Certo? Segunda característica da norma jurídica, ela é heterônima. O que significa heterônima? Ela não decorre da vontade da pessoa. Por quê? Porque não sou eu que crio a norma jurídica. Não sou eu que digo qual é a norma jurídica que vai passar a valer. Não é quantos são daqui de Apucarana? Uma boa parte. Foram vocês que quiseram aumentar o salário dos vereadores agora, recentemente? E dos funcionários da Câmara? Vocês apoiaram isso abertamente? E aí o imposto que vocês pagam, ou que o pai de vocês pagam, enfim, os familiares pagam, vai ser para pagar um salário bastante significativo para uma galera que trabalha uma vez por semana. Quando vai na reunião? Você escolheu fazer isso? Não. Isso é um exemplo muito claro. A norma não depende necessariamente da gente. Não somos nós que fazemos a norma jurídica. Ela decorre de outros indivíduos responsáveis por tal elaboração. Essa é a característica da heteronomia. Ela decorre da vontade de outra pessoa, de outro ser, de outro ente. Professor, mas quer dizer que a nossa vontade é irrelevante? Você vai estudar com o Rodolfo que existem alguns mecanismos de participação popular, onde a vontade das pessoas pode ser ouvida. E um grande exemplo é aquela lei de iniciativa popular, a lei da ficha limpa é um exemplo disso.
A lei da ficha limpa, ela nasceu de um movimento popular com a assinatura de centenas de milhares de pessoas do país inteiro, porque eu tenho as regras previstas na Constituição para ela ser aprovada, e ela chegou ao Congresso Nacional e foi aprovada. Ali nós temos uma legislação que foi produzida a partir do interesse e da intenção das pessoas. Em alguns casos a gente vê isso. As pessoas tendo uma voz um pouco mais ativa nessa questão de dizer o que elas querem e o que não querem. Para os mais velhos, novamente, eu me lembro vagamente disso, mas em 92 nós tivemos um plebiscito no Brasil para escolhermos a monarquia ou se manteríamos o sistema presidencialista. Então a Constituição de 88, ela previu lá no final, nós chamado ADCT, não sei se o Rodolfo já falou sobre isso com vocês. A DCT é ato das disposições constitucionais transitórias. Então, quando você tem a Constituição, lá no finalzinho tem essa ADCT, que é várias regras que servem por um período de transição, logo após a Constituição ser promulgada. E lá tinha essa previsão, dizendo que 4 anos após a aprovação, a promulgação da Constituição, seria feito um plebiscito no Brasil, para que a população escolhesse se elas queriam voltar para a monarquia, conforme século XIX, até 1889, ou se elas queriam permanecer no regime presidencialista. Se você procurar no YouTube, o YouTube é uma fonte de pesquisa riquíssima. Você encontra a propaganda política da família real brasileira. E aí quem assumiria o trono do Brasil seriam os herdeiros de Dom Pedro II mesmo. E aí tem lá eu não sei o nome desse povo, o Orlos, Bragança, lá, com a família toda, dizendo quão maravilhoso seria o Brasil se nós fôssemos uma monarquia. Enfim, o Brasil votou maciçamente pelo presidencialismo. Foi mais de 80% a favor do presidencialismo. Mas foi uma oportunidade de movimento popular. Se eu me lembro, não sei se eu comentei isso com vocês ou com uma outra turma em outra disciplina. O caso do assassinato de Daniela Pérez foi um outro movimento popular muito forte. Então eu tenho um cara, também em 92, uma novela fazendo muito sucesso, Corpo Dourado, uma coisa assim, e aí a filha da Glória Pérez tinha um papel de destaque, e ela é morta por um colega de cena. Então ele faz uma emboscada junto com a sua então esposa e mata ela com inúmeras tesouradas. E isso provoca um movimento gigantesco, populacional, para se modificar a lei de crimes hediondos. Então foi feita uma lei de iniciativa popular, na época, e se fez todo um movimento capitaneado pela Glória Pérez, que tinha muita voz e abertura, principalmente na televisão em que trabalhava, que dominava toda a audiência do país, e conseguiu muitas assinaturas para produzir essa modificação na lei de crimes hediondos. Acabou não dando muito certo, porque depois, quando o Fernando Henrique assume a presidência, ele mesmo faz uma lei para alterar a lei de crimes hediondos. Então ele meio que ignora aquela lei que estava vindo de iniciativa popular, mas fez o que queria, para deixar um pouco mais rápido. Então ela não é fruto de uma iniciativa popular, mas teve um movimento populacional muito forte. Se eu pego o Estatuto do Desarmamento, por mais que seja hoje uma legislação bastante questionada, mas teve um momento, salvo engano, em 2006, em que houve um referendo, houve uma votação popular, em que a população foi ouvida para dizer: quero que as pessoas tenham porte, posse, seja lá o que for, em relação a armas ou não. Quero que não haja armamentos distribuídos com maior facilidade para a população. E aí se votou pelo desarmamento. Houve a sociedade foi ouvida, maciçamente ouvida. Isso pode ser refeito? Pode, como qualquer lei, a lei não dura para sempre. Ela pode ser modificada a qualquer momento. Mas existem poucos pontos em que a sociedade é ouvida. Mas, de maneira geral, o legislativo não depende da população para produzir qualquer norma. Você não é ouvido quando vão aumentar o seu IPTU. Ninguém te pergunta o que você acha. Então você não foi ouvido também
quando decidiram que a aposentadoria não seria vinculada ao salário mínimo. E aí você tem gente aposentando com 3, 4 salários mínimos hoje, dali a 5, 6 anos está com 1, porque a aposentadoria não acompanha mais o salário mínimo. Aí a pessoa aposenta no primeiro ano até legalzinho, passa 10 anos, está tendo que trabalhar de novo para conseguir procurar o caso, porque o que ganha vai para o remédio. Essa população não foi ouvida sobre isso, mas foi decidido dessa forma. Então fica muito claro que a maior parte da legislação que nós temos, ela tem uma carga de heteronomia muito forte. Talvez hoje, se a população fosse ouvida, não é um machismo, né? Eu não estou dizendo se eu concordo ou não, essa não é discussão. Mas talvez hoje, se a população fosse ouvida, a população talvez se manifestaria favorável à pena de morte em alguns casos. Me parece que hoje, claro que Facebook não é parâmetro, né? Mas não deixa de ser uma voz, né? Mas me parece que hoje as pessoas elas estão um pouco mais enraivecidas diante de algumas situações. Quando você pega, por exemplo, a morte daquele menininho N, super recente, que todo mundo viu, em que é o pai ou o padrasto? Que é um vereador médico cristão, né? Tem até vídeo com uma vereadora, cantora gospel, linda, ela falando que ele defende os valores da família. Que lindo, né? Que bonito isso, família. E aí me faz uma patacada dessa. Com um histórico de violência contra outra criança da ex-namorada, enfim. Aí você pega um cara desse que é médico, que tem todas as características que o afastariam de qualquer suspeito. E aí, normalmente não se tem muita empatia por esse tipo de cara. Você quer ver a pessoa morrer pelo que ela fez, porque é muita sacanagem. É muita sacanagem. Então tem alguns crimes que eles acabam movimentando as pessoas de uma forma muito inflamada. E se isso é certo ou errado, isso é uma outra discussão. Mas me parece que existem algumas questões que a população não tem pensado tão parecido com as regras que nós temos hoje. Talvez buscando uma mudança ou não, se isso é bom ou se isso é ruim, isso é uma discussão para um outro momento. Mas me parece que as pessoas anseiam algum tipo de mudança. Se ela virá, não sabemos. Fica uma dica de um documentário da Netflix que se chama O Caso Gabriel Fernandes. É um documentário real sobre um caso norte-americano de o que se chama de abandono institucional. Porque uma coisa é uma criança ser vítima de abuso, reiterados abusos, e os familiares ou ninguém se movimentar a ponto de gerar uma denúncia. Outra coisa é quando a denúncia é feita e o Estado não faz nada. Então esse caso desse garotinho, do Gabriel Fernandes, é um caso de um menino que a mãe e o namorado mataram ele, depois de inúmeras meses e meses de muita tortura, com os professores, uma professora em específico, fazendo denúncias o tempo todo. Não se tirou essa criança para entregar para a avó, e durante um período da vida ela ficou com a avó e ficou muito bem. Tinha uma circunstância que agravava, o padrasto achava que o garotinho tinha trejeitos homossexuais, então ele apanhava reiteradamente como uma forma de corrigir a sua orientação. Ele já era preso numa caixa, dormia numa caixa, no quarto, não tinha nem cama. Assim, é horroroso a situação, e o filme tem várias imagens de vários machucados dele durante vários momentos de abuso físico e psicológico. E aí o documentário retrata, porque é a primeira vez em que o conselho tutelar, como se fosse, né, de lá é denunciado, os conselheiros são denunciados por essa missão. Então envolve esse tipo de análise. É muito interessante o documentário, vale muito a pena assistir. A gente tem que acordar para essa questão voltada para as crianças, né? Sobre a norma moral, duas características trazidas nesse momento pelo material. Ela é interior e ela é autônoma. O que eu tenho que entender com essa ideia de ser interior? Porque a moralidade, ela é algo muito pessoal. Aquilo que eu tizo, entendo como moralmente adequado,
pode não ser aquilo que você entende como moralmente adequado. Então existe uma individualidade muito grande naquilo que as pessoas tomam para si como regras de comportamento no âmbito moral. Então você vai encontrar pessoas e algumas questões religiosas entram muito em torno da norma moral, em que vão entender que determinada forma de se vestir é o comportamento que deve ser seguido. E para outras pessoas, determinada forma de se vestir não é o comportamento a ser seguido. Então, assim, eu me lembro quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, e tinha um dia, primeiro que havia um problema na faculdade, porque principalmente no início do curso, o coordenador, se chegasse aluno de shorts, ele tirava a sala. Então, assim, não precisava ir fantasiado de terno, pelo amor de Deus. Mas, assim, jamais de shorts para a faculdade, principalmente os meninos e tal, jamais. Tirar da sala. Mas depois esse coordenador mudou, e aí era uma pessoa mais tranquila. E eu me lembro um dia que estava muito calor, e eu fui querer pôr um shorts para ir para a faculdade. E o meu pai me viu e falou assim: onde você vai? Faculdade, não vai? E meu pai não deixou eu sair de casa de shorts para a faculdade, porque na cabeça dele era inadmissível eu ir para a faculdade de shorts, porque para mim é muito tranquilo. É o conjunto de valores dele, dentro da moralidade que meu pai tinha, que tinha que ser dessa forma. Eu, até sair da casa dos meus pais, sempre teve muito isso, de comunicação, de vou sair, posso sair, independente da idade que eu tinha. E aí, para ele, aquilo era muito sério. Eu me lembro uma vez, isso foi horrível, mas não foi culpa minha. Eu cheguei num salão muito conhecido em Arapongas para cortar o cabelo, um salão bem conhecido, a gente não pode dar nome, né? E aí aquela coisa idiota, né? Do tipo, o que você vai fazer? Não sei. Vamos fazer algo diferente. E assim, gente, eu não sou uma pessoa super moderna, então esse negócio de fazer algo diferente não dá certo. E aí o cara falou para mim assim: você topa fazer algo diferente? Eu falei: topo. E a culpa foi minha, porque eu não devia ter topado. E aí ele falou assim: eu vou passar a máquina 4 no seu cabelo aqui. E aí a gente penteia do lado, eu não sei o que é máquina 4. Eu não sei que altura é máquina 4. Eu falei: máquina 4. 4 não é tão perto do zero assim, não vai ser tão curto. É a lógica que eu fiz. Ele catou a máquina e passou aqui em cima. Na hora que eu vi a altura, eu falei: já estou perto. E aí ele fez aquele negócio super curto. Aquele negócio de uma época que fica parecendo uma lhama, e daí penteia tudo para um lado só. Eu acho aquilo horroroso. E fez exatamente aquilo na minha cabeça. Eu falei: pronto, e agora? Eu tinha que dar aula. Eu falei: não vou tocar. Preciso arrumar uma desculpa para eu não ir para a faculdade. E eu tinha aula no doutorado no dia seguinte. Falei: gente, como é que eu chego nessa aula? Eu não vou ter coragem de chegar nessa aula. Meu Deus do céu. E aí eu sei que meu pai não tinha me visto, porque eu meio que me escondi assim, sabe? A hora que meu pai me viu, eu indo para o doutorado no dia seguinte, eu falei: o que é essa sua cabeça? Não sei, eu estou com uma raiva que eu não consigo nem olhar no espelho. Não consigo. Tanto que depois eu fui e quase raspei a cabeça depois. Cortei tudo muito curto, porque eu não estava me suportando. Mas na cabeça dele aquilo era um abuso moral. Na minha também era para mim. Mas eu achei que estava tudo certo até então. Enfim, é uma coisa muito própria. Talvez para o outro está tudo certo, mas para mim não está. Então esses critérios morais, eles fazem parte da nossa existência. Eles influenciam o nosso comportamento, mas eles são nossos. Claro que eles são aprendidos. Não acho, você vai ter gente que vai achar isso. Eu não acho que a gente nasça já com uma carga moral formada, completa. Eu realmente acho que a gente aprende. Nós somos ensinados a pensar ou acreditar de determinada forma, de seguir um determinado caminho, coisas que você vai comendo ou não, que você acha certo fazer ou não, enfim, a gente é ensinado a isso. Mas são os nossos valores, aqui no Estado não se mete nisso, né? E por que é autônomo? Cada um possui sobre si a própria moralidade. Pergunta: se a moralidade ela é um critério interior e autônomo, ela encontra limites em algo? Ou eu posso ter a moralidade que eu quiser,
ou a falta de moralidade que eu quiser, já que me é legítimo ser e agir da maneira que eu acho pertinente. Existe um limite para o exercício da minha moralidade? Se sim ou não? Suelen não. Mais alguém? Manifestem-se. Você é a Michelle. E aí? Acha que existe? Tem ideia do quê? Mesmo dentro da moralidade, a pessoa não pode fazer certas coisas que são proibidas. Mas quem proíbe? Está. Mas aí não é uma regra moral, no caso. Então, por exemplo, a lei poderia colocar limites à moralidade? Seria nesse sentido? A falta de moralidade. Ok. Mas assim, a forma da pessoa pensar e agir, a lei poderia colocar esses limites. Oi? Na forma de pensar. Não, na forma de pensar não, mas na conduta. Na forma de agir. Na forma de agir, sim. Guilherme. Não é? Eu te gravo alguns já logo de cara. Me dá mais 2 semanas, vai mudar todo mundo. Acho que sim, que tem limite. Tem ideia do quê? Temos algumas coisas. Vamos lá. Tudo tem limite. Nós não temos direitos ilimitados. Isso é uma das poucas regras absolutas que vocês podem gravar no direito. Não existem direitos ilimitados. Tudo tem limite. A norma jurídica é um elemento limitador para a moralidade. Porque assim, e aí é bem interessante a tua fala, Michel. A lei, o direito, não consegue controlar o que as pessoas pensam. Eu posso achar razoável que uma pessoa pegue fogo, se eu não gosto dela. Eu posso achar na minha cabeça. Agora, eu não posso ter fogo nela. Por mais que eu entenda que está tudo certo em meter fogo, porque ela não vai fazer falta nenhuma para a sociedade, ela ocupa um espaço inadequado. Todo mundo conhece alguém que olha e fala assim: peso morto na terra. Só não morreu ainda, mas continua atrapalhando a existência dos outros. E aí você acha realmente, às vezes, que aquela pessoa pode falecer. Ninguém vai ligar. Mas você pode matar ela? Não. Então, em alguns casos, a nossa moralidade, internamente, ela é meio que ausente de limites, porque o Estado não consegue me limitar naquilo que eu penso. Eu posso achar que um pedófilo tem que ser fatiado na massa naquela apertadora de mussarela. Eu posso achar isso. Posso fazer isso? Não. Então, assim, dentro da minha perspectiva moral, aquilo que eu penso não encontra grandes limitadores. O problema é quando eu saio do aspecto do pensamento e vou praticar uma conduta, aí não dá. Existe limite para o meu comportamento moral. E o limite primeiro é a lei. O limite primeiro é a norma jurídica. A norma jurídica é o principal freio que nós temos para o comportamento moral das pessoas. A religião é outro freio para o comportamento dos indivíduos. Jovens, vocês vão perceber ao longo das nossas conversas que eu não vou ter muita preocupação em chocar e tudo mais. Até porque é todo mundo adulto, tem menores de idade, como o Joaquim e outros aí, que também creio eu serem menores de idade, mas está todo mundo crescidinho, né? Mas pense, quando a gente entende que nós somos animais por excelência, o que não nos faz, ou o que nos faz não nos comportarmos como um cão atrás de alguma coisa no cio, senão um freio moral? É claro que existe um conjunto de estruturas jurídicas que proíbem estupro, enfim, outros comportamentos, mas nós entendemos, por exemplo, que se eu estou em um relacionamento, pelo menos a maioria dos relacionamentos, tem esse pacto de fidelidade. E o que é esse pacto de fidelidade, se não uma influência moral na vida das pessoas? Porque o que me diz que eu preciso ser fiel? É uma perspectiva moral. Eu acredito que o correto no relacionamento é ser fiel. Hoje temos muitas pessoas com relacionamentos que não pensam dessa forma. Romperam com essa barreira moral. E fica muito claro a gente entender que isso é realmente uma barreira moral.
Porque, ué, qual que é o problema? Se as pessoas querem ter um relacionamento aberto ou não. Mas, essas crenças que nós temos, elas orientam a maneira como nós nos comportamos e como nós agimos em sociedade. Então você vai encontrar, hoje menos infelizmente, mas antigamente era mais comum, um respeito muito forte em relação a pessoas mais velhas. Então, olha, tem alguém mais velho, alguém está falando, todo mundo ouve. Esse cuidado com essa ideia da sabedoria dos mais velhos e tudo mais. Hoje não é mais tão assim. As pessoas vão se adaptando dentro de um critério de moralidade, né? A gente tinha uma moralidade muito forte e legalmente institucionalizada em torno do comportamento sexual feminino. Porque se a mulher casasse e ela não fosse virgem no momento da consumação do casamento, o homem poderia rejeitá-la, pedir a anulação do casamento porque a esposa não era mais virgem. Isso era uma permissão do Código Civil anterior ao atual. Permitia ao homem rejeitar a esposa por ela não mais ser virgem. Agora, o contrário não se aplicava. Uma mulher não poderia rejeitar o seu marido pelo fato do marido não ser virgem no momento do casamento. Isso é uma carga moral muito forte, que acabou virando uma regra jurídica. Muitas vezes, a força da moralidade da sociedade ela é tão grande em determinadas sociedades que elas acabam se transformando em leis. E aí a gente tem um grande problema. Porque nem sempre a moralidade tem bom senso. Às vezes tem, mas nem sempre. E será que é razoável isso? Essa exigência sobre a figura feminina? Eu não me esqueço de um caso, também um caso que foi muito emblemático na minha vivência prática, que foi o seguinte: uma moça tinha um relacionamento com um rapaz, e ela, dentro do relacionamento, gravou 2 vídeos dela e mandou para o namorado no WhatsApp. E aí nesses 2 vídeos, o rosto não aparecia por completo, mas em um dos vídeos aparecia até aqui mais ou menos. Dava para saber quem era. Por até essa parte dava para identificar quem era. E nesses 2 vídeos ela estava nua e ela se tocava nesses vídeos. Beleza. O namorado recebeu e óbvio que divulgou. E mandou para grupo, e foi, até que esses vídeos chegaram no pai da menina, que recebeu o vídeo da filha. E é claro que isso deu muita confusão. Essa moça conseguiu identificar o namorado, obviamente, foi a primeira pessoa, identificou mais 2 que repassaram os vídeos. Processou então os 3. Os 3 foram processados em uma ação de dano moral. Eu me lembro que na época desse processo, o vídeo não foi juntado no processo. Mas haviam ali os relatos, mensagens, conversas. A fala dos réus, principalmente do namorado, ela mandou, o problema é dela. E a gente percebe essa força da carga moral quando a pessoa realmente acredita nisso. E aí você vê que tem uma voz feminina muito forte em torno dessa crença, infelizmente. Porque, jovem, quando eu trato de intimidade e eu compartilho a minha intimidade com alguém, eu compartilhei com aquela pessoa. Se eu quisesse compartilhar com todo mundo, eu fazia uma conta no Xtube. Eu fazia uma conta no site pornô. E aí eu compartilhava com todo mundo. A partir do momento que eu não faço isso, é porque eu estou destinando aquele vídeo para uma pessoa. E essa pessoa não tem autorização para fazer o que quiser com a minha imagem. Então, se ela quer dar uma de bonzão com nudes, então ela que tire foto do próprio instrumento e saia compartilhando com os coleguinhas. Mas, até hoje, e é muito nítido, é muito curioso isso, sempre que eu comento esse caso, tem muita gente que acredita. Quem mandou mandar? Puta, vou pôr uma palavra, porque fez um negócio desse. Agora, se é um vídeo do cara que vaza, se masturbando, por exemplo, ninguém xinga de qualidades equivalentes. Porque a questão é muito simples, né? Um cara que vai numa balada, pega 4 na noite, ele tem motivo para expor isso publicamente. A menina que vai numa balada e pega 4 na mesma noite, às vezes não pode expor isso porque vai receber essa
a alcunha de menina sem vergonha. Ou seja, o que é isso se não uma questão moral? Porque pela lei não tem nada disso. Mas isso é uma questão moral muito forte. E para piorar a situação, durante muito tempo, isso ainda bem acabou, o nosso Código Penal, que é um Código Penal de 1940, ele tinha penas mais graves quando relacionados a comportamento sexual, se o crime fosse praticado contra a mulher honesta. E o Código dizia exatamente esse termo: se a vítima é mulher honesta. O que é mulher honesta? É mulher virgem, no Código de 40. Agora, será que você, e eu não estou pedindo para ninguém se abrir aqui, que não é mais virgem, garota, deixou de ser honesta por causa disso? Numa ideia de honestidade? Será que isso tem base? Mas o que é isso, se não um efeito na legislação de uma moralidade extremamente tóxica e muito negativa, que aprisiona a figura feminina em torno de uma influência religiosa muito forte? A gente tem que tomar cuidado, mas é inegável que a religião, ela trouxe essa carga muito pesada para a figura feminina, porque colocou-se sobre a figura feminina que o ideal é ser uma virgem imaculada, sabe? Nos moldes da perfeição que se coloca sobre a figura de Maria, e aí se espelha isso para que todas as mulheres sejam dessa forma. Eu acho que só não se exige que a mulher tenha filhos sendo virgem porque se percebeu que isso é impossível. O Espírito Santo não vai baixar na casa de todo mundo para sair fazendo sexo com as meninas. Não vai acontecer isso. E aí se percebeu, não, dá para deixar elas se relacionarem. Mas do contrário, isso seria muito complicado. E a gente percebe isso com muita força. E a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí sempre eu coloco isso para que a gente pense. Bom, eu posso ter a minha forma de pensar, de acreditar realmente que existe um ideal de comportamento sexual para a minha vida e tal. Está tudo certo. O problema é eu colocar isso sobre o outro. Eu posso achar várias coisas, mas o problema é quando eu acabo interferindo a partir da maneira como eu penso na existência da outra pessoa, porque isso nem sempre é muito razoável. Uma coisa que me chama a atenção nessa minha fala sempre reiterada de que nós precisamos romper Estado com religião. O Estado laico, jovens, é uma bênção. Nós temos que parar de ficar misturando religião e Estado. Isso é um mal assim absurdo. E nós, infelizmente, não estamos entendendo isso muito bem. E aqui eu não estou falando de política, estou um pouco me deixando para isso nesse momento de aula. Mas, não sei se vocês se lembram, quando foi eleito o atual presidente, existia uma cena que foi televisionada, em todos os canais, de um discurso de posse, logo após ser eleito. Aí ele se reuniu com o Magno Malta, aquela pataquada toda de gente que fica indo para dentista com dinheiro público e coisa do tipo, e fez uma oração. Lindo. Um monte de gente falou, nossa, que coisa maravilhosa, agora estamos no lugar certo. Temos um indivíduo que coloca Deus à frente de tudo. Não estou dizendo que isso é errado, ele que acredita no que ele quiser. Agora, vamos fazer um exercício simples. Se o presidente eleito fosse um macumbeiro, e aí na hora da posse ele organizasse uma roda, baixasse uma pombagira e começasse todo mundo a rodar lá, será que o povo ia achar, nossa, que lindo? Quando a gente entende que não ia ter o mesmo efeito, isso escancara o nosso preconceito. Isso não é razoável, porque na verdade não importa o que a pessoa acredita ou não, isso não é relevante para a maneira como ela vai gerir o Estado, não é relevante a religião dela, pelo menos não deveria ser. Então são parâmetros que a gente tem que fazer, né? Eu vi uma palestra, agora recente, que ia ter online, falando assim, Karl Marx era satanista. Particularmente acho o Marx muito chato, acho o livro dele chatíssimo, algumas ideias interessantes e tal, mas acho um chato, não corre para a letra do que eu acho. Mas assim, se ele era satanista ou não, eu não estou nem aí para isso. Ele que abraça o capeta da maneira que ele achar melhor. Isso não é problema meu. Vou desmerecer que ele era satanista ou não, sabe? As pessoas se preocupam com os negócios. Por que isso é importante?
Mas sabe que não tem coisa mais interessante para se pensar ou para se falar? Todas essas situações são coisas que nós precisamos sempre parar para refletir, para entender, bom, será que eu estou conduzindo algo ou estou sendo conduzido? Porque, de novo, não tem nada de errado em termos um presidente cristão. Nada de errado. O problema é querer colocar e instrumentalizar o cristianismo como um mecanismo de governo. Eu não tenho uma sociedade que é inteiramente cristã. E, na verdade, não é vontade de ser política de governo converter as pessoas, né? Cada um que exerça a sua crença. Simples assim. Vamos lá. Próximas características. Faltou um S ali. Normas jurídicas bilaterais. Ou atributivas, né? Mas só bilaterais é suficiente. E, última característica, sanção coercível. Quando eu vou para as normas morais, eu tenho unilateral e tenho a incoercibilidade. Para a gente fechar, o que significa essa regra de que as normas jurídicas são bilaterais? Porque, de maneira geral, a relação jurídica, ela envolve pelo menos duas pessoas. Eu me relaciono juridicamente com outra pessoa. Eu não tenho relação jurídica comigo. A minha relação jurídica é com outro. A gente faz relações com outras pessoas. Então eu me caso com outra pessoa, eu faço contratos com outra pessoa, eu tenho problemas de responsabilidade civil, acidente, xingamento com outra pessoa. Crimes são sempre praticados em relação a outra pessoa. Então todas as regras jurídicas, elas se voltam entre pelo menos dois indivíduos. Pode ser mais, mas eu tenho pelo menos duas pessoas envolvidas. Por isso bilateral atributiva. Porque no caso, os dois são detentores e receptores de direitos. As relações jurídicas, elas são sempre desenvolvidas a partir de pelo menos duas pessoas. E a última característica é a sanção coercível. O que é isso? Ela pode se usar a força para obrigar você a cumprir a regra. Então, eu não concordo. Se você não concorda, o Estado tem mecanismos para obrigá-lo a cumprir. Quando, por exemplo, eu vou lá e poluo uma área. Poluo? E a norma não pode. Isso me joga, professor. Ótimo, excelente pergunta. Vamos lá. Na verdade, isso é um direito difuso, artigo 225 da Constituição. O artigo 225 fala que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos. É uma garantia a todas as pessoas ter um ambiente ecologicamente equilibrado. A partir de um instante em que eu estou poluindo uma determinada região, eu não estou prejudicando somente uma pessoa, mas eu estou prejudicando todos os seres viventes que estejam ali próximos. Porque eu prejudico toda uma sociedade. Então vai muito mais do que somente prejudicar uma pessoa. Tá? Então ainda assim eu tenho uma circunstância de direito de bilateralidade. Eu envolvo outras pessoas nesse caso. E aí eu vou ter que indenizar. E aí eu vou ter que pagar para quem? Eu não sei, por exemplo, eu poluí. Era uma propriedade privada? Além de prejudicar todo mundo, prejudiquei o dono da propriedade. Vou ter que indenizá-lo. É uma área pública? É a prefeitura que vai vir para cima de mim. Então, ainda assim, eu consigo verificar essas relações entre mais de uma pessoa. Beleza? Sanção coerciva, tudo bem? Pode ser feita uma amarra. Então, a pessoa não paga. Bloqueia dinheiro em conta. Busca um carro e penhora para vender. Existem mecanismos para que consiga se extrair o dinheiro. A pessoa é condenada criminalmente e não cumpre a pena de prestar serviço para a comunidade. Ela vai ser presa, vai regredir de regime, então existem consequências sobre isso. Tá? Quando eu vou para a norma moral, o
unilateral, porque quando eu penso em norma moral é a relação minha comigo, uma sensação própria de bem-estar e de bem viver. Se eu entendo que o meu comportamento ele é moralmente adequado, eu estou tranquilo, estou em paz. Você já parou para pensar que a nossa existência ela é absolutamente egoísta? Porque se a gente pega ainda aquelas pessoas que falam, eu gosto de fazer o bem, gosto de sair às ruas à noite, levando marmita para pessoas que moram na rua, agora nesse momento de pandemia estou sendo voluntário no hospital. Poxa, isso é muito legal, bacana. Mas por que a pessoa faz isso? Ela faz isso porque ela gosta de ajudar os outros. Essa é a resposta fofinha. Se a gente parar para pensar, a pessoa faz isso porque ela se sente bem fazendo isso. Então, no fundo, a perspectiva é sempre nossa, sobre nós. Porque se eu me sentisse mal em ajudar alguém, eu não ajudaria. Porque nós somos egoístas por natureza. Então é super bonitinho a gente falar isso. Eu faço isso porque eu adoro ajudar as pessoas. E eu realmente acho super legal, independente da fundamentação. Se é porque eu gosto, porque eu me sinto bem, não importa, o importante é fazer. Mas no fundo a gente faz isso porque a gente se sente bem. Hoje agora está na moda o pessoal ir nos hospitais, fazer oração, fica revezando, cantando. Eu acho isso incrível, que eu não acho tão incrível assim. A pessoa está tão preocupada em filmar e fazer uma live disso, como está preocupada em fazer a oração. Você não precisa ficar postando isso e compartilhando isso com todo mundo. Faz na sua oração, sabe? Pensa em Jesus, pensa em Deus ou em Allah, aquilo que você acredita, mas não fica no celular. Não é coisa mais sem graça ficar. E aí você vê um monte de gente no celular filmando. Onde está a sua cabeça naquele momento? Em compartilhar aquilo ou em realmente fazer o bem para aquelas pessoas? Coisas para a gente pensar. Qual será realmente a nossa motivação? Normalmente a moralidade ela é nossa. Está relacionada ao nosso bem-estar. E o que é a incoercibilidade? Eu não tenho como obrigar ele, Anderson. Acertei? Não, que ótimo. Ele o quê? Ele é Everton. Não foi tão longe assim. Ele é Everton. Eu não tenho como obrigar o Eli Everton a acreditar nas mesmas coisas que eu. Não tem como obrigar você. Ou o Adams, ou o João lá atrás, a Michele, seu nome é Amanda. Enfim, eu não tenho como obrigá-los a pensar da mesma maneira que eu. E vice-versa. Vocês também não têm como me obrigar a pensar da mesma forma que vocês. E está tudo certo. E isso é legal pra caramba, pessoas diferentes convivendo, honestamente, acho que essa é uma das grandes belezas da humanidade. Um monte de gente diferente, vivendo num ambiente próximo e podendo aprender, podendo ser melhor, crescer e evoluir de alguma maneira, Beleza, meus caros? Bom, deixa eu tirar aqui o slide. Vamos interromper a gravação e encerrar a nossa aula de hoje. Deixa eu fechar. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham conseguido ouvir alguma coisa aí. A gente vai descobrir daqui a pouco. Até!